Oi, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando aqui para gravar mais um vídeo, reflita e compartilhe. Hoje, 8 de abril de 2024. Vamos lá. Hoje vamos refletir em Romanos, capítulo 8, versículo 1. É um texto bastante conhecido, mas vamos explorar um pouquinho esse versículo, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois bem, o lago de fogo, ele não foi preparado originalmente, para os homens. E a Bíblia ainda afirma que não é para os homens. Eles podem ir para lá por sua desobediência. Mas o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não cumpre a lei de Deus, esse é o endereço de todo aquele que for desobediente ou que se rebelar deliberadamente contra Deus. Havia uma lei, que foi dada para o povo hebreu, e todo aquele que não cumprisse essa lei, ele deveria oferecer um sacrifício a Deus por conta do seu pecado. E depois veio Jesus. E quando Jesus veio, ele cumpriu toda essa lei. Para quê? Para que não precisássemos cumprir esta lei, porque a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio porque Deus olhou do céu à terra e não havia um justo, nenhum sequer. Então, era praticamente inconcebível cumprir esta lei. E Jesus cumpriu essa lei. Ele se fez pecado para que nós tivéssemos direito à salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21 diz: pois ele, com que aquele que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é por isso que em Romanos aqui diz que aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação sobre ele, porque Jesus se fez pecado, por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se tornou um pecador por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados. Lembra lá no passado que Deus olhou a terra, não tinha nenhum justo sequer. Mas agora em Cristo, aquele que estiver em Cristo, ele será justificado, não é? Ele será justo diante de Deus. Por quê? Porque Deus, ele acredita no ser humano, na reconciliação com ele. Ele nunca deixou o ser humano. Pelo contrário, ele sempre deu o primeiro passo em prol do ser humano. Em 1 Coríntios 15, 21 também diz: porque assim como a morte veio por um homem, está falando aqui de Adão, nós nos tornamos pecadores através de Adão, também a ressurreição dos mortos veio também por um homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Então, se por Adão nós somos feito pecador, por Cristo nós somos justificados. Então, essa é a base. Aquela lei que havia, não matarás, não adulterarás, que não é fácil de cumprir, porque o próprio Jesus disse, que aquele que olhar para uma mulher, com pensamento impuro, ele já adulterou com ela, portanto, ele se fez pecador. Então não é fácil. Mas o que Cristo agora nos trouxe? Você vai se esforçar para evitar o pecado. No entanto, se por algum motivo pecar, eu serei o seu advogado. Tornou bem mais fácil do que no passado. Não é que a gente não pode ser condenado, sim, se não buscar cumprir os mandamentos de Cristo, que ele mesmo disse, que o fardo dele é bem mais leve. Então que estejamos em Cristo, fazendo a sua vontade. Em Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito
mortificardes as obras do corpo e vivereis. Então, o que está explicando aqui é o que eu acabei de dizer, né? Eu sei que não é fácil a gente lutar contra o pecado, mas a gente precisa lutar contra o pecado desesperadamente, como alguém que luta para não cair em um abismo. E quando isso acontece, aquilo que a gente não consegue fazer, aí entra o sacrifício de Jesus e ele cobre essa nossa falta. Não significa que eu vou sair por aí deliberadamente pecando, cometendo pecado. Até porque a Deus a gente não consegue enganar. Então a gente precisa lutar contra o pecado. E o que a gente não puder fazer, aí o sacrifício de Cristo já pagou. Não pagará, já pagou por nós. Ok? Tenham todos uma boa noite. Que o Senhor abençoe poderosamente vossas vidas. E vamos refletir nisso. Vamos buscar estar ao lado de Cristo. Para no dia da ira do Senhor, nós sermos absorvidos do pecado. Um abraço a todos. Fique com Deus.